Bom, mas agora vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite. Eu quero concluir uma mensagem que eu iniciei aqui no último culto que eu fiz, e hoje eu vou fechar essa mensagem para que domingo a gente inicie um outro tema. Domingo a gente possa mergulhar em águas mais profundas ainda do conhecimento de Deus. Amém? Então vamos para a segunda parte do tema, o Evangelho diferente. Abra a tua Bíblia, por favor, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. Encontraram, irmãos? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. O apóstolo Paulo se dirige aos Coríntios e diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Como está faltando pastores que tenham essa loucura de Paulo pela verdade, pela pureza do Evangelho, esse espírito de querer preparar a igreja como uma virgem pura, sem mácula, sem rugas, para um só esposo, que é Cristo. Hoje é coisa muito rara. Mas ele continua no versículo 3 e ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, lembra que nós falamos sobre isso no último culto? O outro Jesus, dentro do tema do Evangelho diferente. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Vamos orar para que o Espírito Santo fale mais uma vez à igreja, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, se ouvir a Tua palavra e não praticar, já traz consequências desastrosas para a vida. Imagine então não ouvir a Tua palavra, ouvir uma palavra adulterada, ouvir um evangelho pervertido, ouvir uma palavra falsificada. Que desgraça isso não proporciona na vida das pessoas. E era essa a preocupação de Paulo, que a serpente, o tal de Satanás, usasse da mesma astúcia que ele usou para enganar Eva lá no paraíso, e corrompesse a mente do povo de Deus, fazendo o povo de Deus aceitar um outro Jesus, aceitar um evangelho diferente daquele que Paulo pregava, daquele que ele havia recebido do próprio Cristo ressuscitado. Paulo disse: eu tenho esse receio, eu tenho esse medo. E parece-me que o receio de Paulo tinha razão de ser, porque hoje nós temos visto que há um outro evangelho na praça, há um evangelho adulterado, há um evangelho pervertido, há um evangelho falsificado, e esse não salva, esse não liberta, esse não transforma vidas, esse só destrói. Então nós queremos nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, aprender um pouco mais dessa verdade. Fala-nos pelo Teu Espírito, usa-me como Teu pastor, como Teu servo, dá-me a capacidade
de eu poder explanar a tua palavra. Dá-me a sabedoria, a inspiração dos céus, para que eu possa proclamá-la com verdade, porque somente assim a tua igreja é edificada, somente assim o teu povo é fortalecido e o teu nome glorificado, meu Deus. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem e recebem esta palavra, que digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, no primeiro século da era cristã, todas as igrejas que foram estabelecidas naquele tempo foram edificadas no Evangelho da Graça de Deus, que é o único para a igreja, que é aquele que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Então todas as igrejas, todas elas, se você ia na igreja dos Coríntios, a igreja estava edificada sobre o Evangelho da Graça. Se você ia na igreja da Galácia, dos Gálatas, o que era pregado era o Evangelho da Graça. Se você ia na igreja dos Tessalonicenses, era a mesma coisa, dos Colossenses, dos Filipenses, aonde você fosse, todas elas eram edificadas no Evangelho da Graça de Deus. Só que não demorou muito tempo e já surgiram os falsos mestres, aqueles que a Bíblia chama os ministros de Satanás, contestando o ensinamento de Paulo e ensinando ao povo de Deus um falso evangelho. No segundo século, isso aí já tinha se disseminado. Já havia uma perversão violenta, e nós vemos isso também acontecendo nos dias de hoje. Hoje mais do que nunca. A carta que Paulo escreve à igreja da Galácia reflete muito bem isso. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo escreve para essa igreja que tinha ouvido dos lábios de Paulo o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho que Jesus ressuscitado havia lhe revelado, e que agora já estava sendo perturbada pelos falsos mestres. E Paulo diz para essa igreja: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você vê, logo do início aqui da carta, Paulo diz que estava admirado com a situação da igreja. Admira-me que vocês estejam assim. Eu estou admirado com o comportamento de vocês. Paulo estava chocado. Por que Paulo estava chocado com essa gente aqui? Porque eles estavam abandonando Deus. Eles estavam abandonando o evangelho da graça de Deus para darem ouvidos a um evangelho deturpado, a um evangelho adulterado. Esse era o problema daqui. No versículo 7, leia outra vez. O qual não é outro, Paulo diz, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós quem? Paulo, Barnabé, Timóteo, Tito, que eram os homens que pregavam o evangelho da graça, né? Eles, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue para vocês um evangelho que vá além desse que nós temos pregado, seja anátema, considere essa pessoa maldita, mesmo que seja um anjo, veio do céu agora, trazendo um outro evangelho, considere esse anjo um anjo de Satanás. E no versículo 9 ele repete, para não deixar dúvida, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, Deus havia chamado esse povo pela sua graça, mas aqueles falsos mestres que estavam querendo perverter o evangelho de Cristo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam acrescentando ao evangelho puro, ao evangelho que diz que é por graça, todas as obras da lei.
não porque tem que fazer jejum, não porque tem que fazer circuncisão do prepúcio, não porque tem que guardar os dias de festa, não porque o homem tem livre-arbítrio. Era isso que eles estavam fazendo, pervertendo. E a perversão do evangelho sempre traz perturbação à igreja. Este evangelho pervertido, ele não trazia boas novas, não conduzia ninguém à salvação, porque na realidade só existe um evangelho, que é o evangelho de Cristo. Este evangelho único foi revelado a Paulo pelo próprio Jesus ressuscitado, e nenhum homem, nenhum sistema religioso tem o direito ou o poder de alterá-lo, de mudar esse evangelho, nenhum. Veja que Paulo é direto, Paulo é duro ao dizer, olha, não dei ouvidos a nenhum homem que pregue outro evangelho, não importa quem seja que esteja pregando. Se for o pastor Carlos e chegar amanhã com outra história, considere o mensageiro de Satanás. Seja quem for, é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Então isso aqui mostra que a mensagem do evangelho da graça é maior, é mais importante do que o mensageiro. Infelizmente, o diabo conseguiu inverter isso aqui, ó, fazendo as pessoas ficarem encantadas pelo personagem, pelo mensageiro, ao invés de se preocuparem em analisar a palavra à luz da Bíblia Sagrada. Hoje é assim, né? O cara pode pregar o evangelho mais pervertido. Se ele é simpático, carismático, charmoso, né? Tem uma boa oratória, todo mundo já recebe a palavra como sendo de Deus, já considera aquele cara de Deus e logo se torna um ídolo, um popstar. É assim que acontece. Então vejam, os Gálatas, eles já tinham sido instruídos em toda a verdade de Deus, e por isso Paulo diz que eles tinham condições de desmascarar esse falso evangelho. Eles tinham condições de saber quem estava trazendo o falso evangelho e quem não estava trazendo o falso evangelho. Aqui no versículo 10, ele continua e diz, ele faz uma pergunta para eles: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, como ele fazia no passado, quando ele era um fariseu, quando ele não conhecia a verdade, ele disse, se eu ainda me comportasse daquela maneira, eu não seria servo de Cristo. Por que Paulo está falando isso aqui? Sabe por quê? Porque nessa época aqui, Paulo foi acusado pelos seus inimigos de ter feito uma adaptação no evangelho para agradar os gentios. Isso era, Paulo adaptou. Paulo não ensina circuncisão, Paulo não ensina a sacrificar animais, ele não ensina o povo a fazer jejum, ele não ensina a batizar nas águas, não ensina a fazer vigílias, não ensina a subir monte, não ensina a pagar o preço. Então, como essas coisas não faziam parte do ensinamento de Paulo, então eles acharam que a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem açucarada, light, para facilitar a entrada dos gentios na igreja. Eles achavam que o objetivo de Paulo era só ganhar mais adeptos, era pregar uma palavra que agradasse a clientela, agradasse a todo mundo. Na verdade, meus irmãos, eles não sabiam que as exigências do Evangelho da Graça de Deus são muito maiores que as exigências da lei. Eles não sabiam disso. Aí o apóstolo responde aqui, mostrando que a pregação dele não era uma pregação típica de quem estava procurando agradar os homens. O apóstolo falou assim, olha, veja o que eu prego, vejam se eu estou procurando agradar os homens ou agradar a Deus. Observe a minha pregação, porque se eu ainda procurasse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Porque ao longo do ministério desse homem aqui, ele nunca pediu ao povo
nenhum tipo de lealdade à sua própria pessoa, mas ele pedia uma lealdade absoluta à mensagem de Jesus Cristo, ao evangelho que Jesus tinha revelado para ele. Amém? Então ele deixa claro aqui que depois da revelação do evangelho da graça de Deus, em hipótese alguma poderia haver novas revelações. Ele disse, olha, a última revelação de Deus para a igreja é essa aqui, o evangelho da graça de Deus. Não tem mais nada a ser revelado. Aqui está a plenitude da revelação. É por isso, irmãos, que nós que somos de Deus, temos que repudiar qualquer homem, seja ele quem for, qualquer igreja, qualquer sistema religioso, que venha com essa história de ter recebido uma nova revelação de Deus. A gente tem que repudiar isso. Infelizmente, muita gente não leva Deus a sério e fica aí aceitando um monte de revelações fajutas e, sem se aperceberem, estão dando ouvidos a um falso evangelho. Você sabe que o Davi Miranda, que é o líder fundador da Deus é Amor, né? Ele diz que ele um dia recebeu uma revelação de Jesus para começar a fazer na sua seita correntes de 7 semanas. Diz que Jesus apareceu a ele, que eles fazem corrente de 7 semanas, que foi uma revelação de Jesus. Aí anos depois, surge o Edir Macedo, que é o líder da seita universal do Reino de Deus, e diz, olha, Jesus me apareceu e nós fazemos corrente de 12 semanas, porque isso foi uma revelação de Deus. Esse pastor colombiano, chamado César Castellano, diz que recebeu uma revelação de Jesus para fazer a igreja em célula, para fazer o G12. O Brasil hoje está todo contaminado por essa heresia da igreja em célula, do G12. Oh, foi Jesus que revelou. Eu recebi uma revelação de Deus. Não sei se você sabe, a igreja adventista, quando ela foi fundada por um fazendeiro americano, o pastor Guilherme Miller. E esse homem, quando ele fundou a Adventista, ele ficou caracterizado por dizer que havia recebido de Deus revelação sobre quando seria o fim do mundo, sobre quando se daria a segunda vinda de Jesus. Aí veio a primeira revelação, e ele disse, olha, Jesus me revelou que o fim do mundo será no ano de 1843. Ele dizia, eu anuncio isso, porque eu ouvi isso de Jesus, e Jesus mandou eu proclamar essa verdade ao mundo. Todo mundo esperou o fim do mundo, a vinda de Jesus, no ano de 1843, não teve fim do mundo, Jesus não voltou, a revelação do sujeito furou. Sabe o que é que ele fez? Marcou uma nova data. Disse, não, teve um engano aí, mas agora Jesus apareceu e disse que o dia do fim do mundo, o dia da segunda vinda dele, será no dia 21 de março de 1844. Chegou o dia 21 de março de 1844, olha, irmãos, milhares de pessoas que eram seguidores desse indivíduo passaram a noite toda esperando Jesus, todo mundo vestido de branco, com palmas nas mãos, e nada de Jesus voltar, nada do mundo acabar. E mesmo assim, esse homem conseguiu continuar à frente da liderança dos adventistas até o ano de 1877. Você sabe o que é que Jesus falou acerca da sua segunda vinda? Nesses últimos dias, era o que eu ia dizer agora, que nesses últimos meses, a gente tem visto isso na televisão, no rádio, nos jornais, tem aparecido os indivíduos aí, em vários lugares do mundo, profetizando o fim do mundo,
profetizando a segunda vinda de Jesus. Aí fica todo mundo naquela expectativa. A imprensa faz um oba-oba danado para vender jornal, para vender revista, para aumentar a audiência de programa de televisão, de programa de rádio. Aí chega na data, não acontece nada. Aí o cara vem na maior cara de pau do mundo e diz, não, é porque eu me enganei, vai ter outra data. E marca outra data. Sabe o que Jesus falou acerca da sua segunda vinda? Vamos ver isso na Bíblia. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 36. Ok? Ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, senão Deus. Isso a respeito daquele dia, daquela hora. Olha, ninguém sabe que dia será, que hora será. Os anjos nos céus não sabem. O Filho de Deus não sabe. Só quem sabe isso é o Pai. Só Deus sabe isso aqui. Bom, agora veja que coisa interessante. Entre os seguidores de Guilherme Miller estava a senhora Ellen White, que depois de ver inúmeras profecias fracassarem, inúmeras revelações de datas do fim do mundo, de datas da segunda vinda de Jesus, ela resolveu entrar em ação, só que agora com uma revelação diferente. Aí a senhora Ellen White chegou e disse, olha, eu tenho recebido muitas revelações dos céus, Deus tem me revelado toda a verdade, e ela disse que dentre essas muitas revelações dos céus que ela tinha recebido, uma foi sobre a guarda do sábado. E foi daí que surgiu o complemento do nome, Adventistas do sétimo dia. Antes era só Adventista. Quando a senhora White veio com essa história, aí acrescentou, somos Adventistas do sétimo dia. Aí essa mulher chega e diz assim, olha, eu tive uma visão onde havia uma arca no céu, nessa arca estava escrito todos os 10 mandamentos, e dentre os 10 mandamentos, o quarto se destacava. O quarto aparecia na visão, rodeado de um facho de luz. E ela dizia, eu entendi que Deus estava mostrando que esse mandamento era mais importante do que todos os outros mandamentos. Olha, e a mensagem dessa mulher foi aceita por todos os membros do Adventismo naquela época. E o pior de tudo isso é que os escritos da senhora White, ela escreveu muitos livros, essa mulher, olha, eles são aceitos pelos adventistas como tendo o mesmo valor das escrituras. Tem o mesmo valor, é revelação de Deus o que ela escreveu. Converse com um adventista para você ver. Todos os livros dela têm o mesmo valor da Bíblia para eles. Ela disse, não, o quarto mandamento, Deus me mostrou por revelação que é mais importante do que todos os outros mandamentos. Você sabe o que é que Jesus respondeu quando perguntaram a Jesus qual o principal mandamento de Deus? Vou te mostrar. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 34 em diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus respondeu para ele, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Tremendo, né? Onde é que está falando aí de quarto mandamento? Onde é que está falando aí de guarda de sábado, que é mais importante do que tudo, não sei o quê? Olha, você sabe quem foi o fundador da seita Testemunhas de Jeová? Charles Russell. Esse homem, ele passou pela igreja presbiteriana, ele passou um tempo na igreja congregacional, e aí, de um dia para a noite, ele se torna membro dessa nova seita que tinha surgido, que eram os Adventistas do Sétimo Dia. E durante muito tempo, esse homem, Charles Russell, foi um verdadeiro fã do ensinamento dos Adventistas. Mas passado um tempo, diz que ele começou a reunir um grupo de irmãos de várias denominações, se reuniu na casa dele para fazer estudo bíblico. Olha, não demorou muito e ele começou a discordar dos ensinamentos da senhora White. Começou a discordar dos ensinamentos adventistas. E não demorou muito, ele lançou a sua própria profecia, dizendo ele que a volta de Jesus se daria no ano de 1914. Isso que a gente vê acontecendo hoje, olha, isso vem ao longo dos séculos. Aí, em 1872, ele reúne as pessoas que eram simpatizantes da sua ideia, da sua falsa profecia, e começou a organizar um movimento que hoje é conhecido no mundo todo como Testemunhas de Jeová. Formou as Testemunhas de Jeová. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Ele diz que Jesus é o arcanjo Miguel, que assumiu um corpo de carne, mas quando ele morreu na cruz, voltou a ser novamente o anjo Miguel. Para as Testemunhas de Jeová não existe inferno. Para eles só serão salvos 144 mil pessoas, que são eles, as Testemunhas de Jeová. Só que quando eles iniciaram com esse ensinamento, eles nunca imaginaram que anos depois eles não seriam 144 mil, eles seriam milhões no mundo inteiro. Mas começou assim. Agora, é impressionante como aquilo que não presta cresce de uma forma assustadora. O que não presta cresce rápido. É impressionante. Aliás, Pedro advertiu acerca disso. O povo de Deus precisa saber disso. Que o povo de Deus, quando vê qualquer movimento aí que cresce, que tem multidões, já diz assim, ó, é de Deus. E os próprios líderes dizem assim, olha a prova que nós somos de Deus. Veja as multidões. E quando alguém critica ou põe em xeque o evangelho pervertido que eles pregam, ele diz, é porque estão com inveja. Já ouviu isso, não já? Vamos ver. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Pedro diz assim, assim como no meio do povo hebreu, no meio do povo judeu no passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós a igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2: e poucos seguirão as suas práticas libertinas. Meia dúzia de pessoas só que vai seguir. Não. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos, nunca o caminho da verdade foi tão infamado como nos últimos 100 anos. Mais do que em qualquer tempo. Há 100 anos atrás, você dizia, eu sou um pastor. Você era respeitado. Mesmo quem não frequentava igreja, onde tinha um pastor, quem era católico, mas respeitava. Pastor era sinônimo de homem sério,
de homem honesto, de homem de moral, de homem de respeito. Hoje, quando você diz, eu sou um pastor, a turma começa a dar um risinho. Picareta, né? Passou a ser sinônimo de espertalhão, que quer ficar rico às custas das pessoas, que quer roubar o dinheiro do povo. Há 100 anos atrás, você dizia, eu sou um cristão, eu sou um crente em Jesus, eu creio na palavra, eu creio na verdade. Você era respeitado. Hoje, quando você diz, eu sou um crente, um cristão, a turma, você é lá da rosa ungida? Você é lá do enxofre? Como é que é do xixi ungido? Fazem gozação de todas as formas e maneiras, infamar o caminho da verdade. Por causa desses falsos pastores, desses falsos mestres, Pedro diz, olha, será infamado o caminho da verdade. Foi. Versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que move os falsos mestres é o quê? A avareza. O desejo por dinheiro, o desejo por bens materiais. Eles usam palavras fictícias para fazer comércio com o povo de Deus e ficarem ricos. Se você mandar para mim R$910, Deus vai te dar a porção extra que está guardada para a sua vida. Tem uma porção extra que Deus guardou, está no freezer. Mas isso aqui é especial, é extra, está guardado. Mas é só para quem mandar R$910. Silas Malafaia na televisão. Vem o outro cafajeste espiritual, chamado Valdemiro Santiago. Aí diz, não, você vai dar o trízimo. Olha, não é mais dízimo, é trízimo. Não, mas isso é verdade. Isso é verdade. A gente está rindo aqui, mas não é piada não, é verdade. Pode acessar a internet que está lá ele falando. 30%, 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Não, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. O problema é que ninguém quer gritar. Acho que só quem grita sou eu. Mas olha, quanto mais perverte a verdade, mais seguidores tem. Está aqui Pedro dizendo. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Você chega e diz assim, vamos fazer a quinta-feira dos milagres. Olha, você vai passar em cima de um tapete de sal. O demônio vai sair, a doença vai sair. Se o seu marido bebe, vai deixar de beber. Se o seu filho está nas drogas, vai largar as drogas. Aí pega sal e faz um tapete no chão do templo. Olha, vem gente até da Barra do Ceará, de Guaramiranga, até dos cafundó de Judas vem, meu irmão. Não tem um ditado popular que diz, né? Até dos cafundó de Judas, né? Vem para passar em cima de um tapete de sal. Agora chega e diga assim, olha, quinta-feira à noite, você vai ouvir uma palavra profunda, uma verdade que liberta, que vai te dar paz, que vai te dar segurança. Eu quero é sal. Eu quero é enxofre. Eu quero rosa ungida. Por isso que Pedro diz, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Hoje, irmãos, os adventistas do sétimo dia já somam 17 milhões de adeptos no mundo. As testemunhas de Jeová já somam hoje 7 milhões e meio de pessoas no mundo.
a seita universal do reino de Deus já chegou à marca de 8 milhões de adeptos. A Internacional da Graça de Deus, do cunhado do Edir Macedo, do R.R. Soares, aquele que aparece na televisão no Show da Fé, é carinha de bebezinha, né? Dá vontade de pegar o cara no colo, parece um bebezinho. Toda vez que você vê ele na televisão, parece que ele acabou de sair do banho. Parece que acabou de tomar banho, botou uma colônia, né? Tá, aquele jeitinho dele, não sei o quê. Pois é, essa Internacional da Graça de Deus já tem 5 milhões de adeptos. A Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santana, começou um dia desse. Olha, já cresceu mais do que todas elas, porque nesse pouco tempo de existência já passou de 1 milhão de adeptos. Isso são dados do IBGE. E a maior de todas as seitas, o catolicismo romano, alcançou cifras impressionantes. O catolicismo romano no mundo inteiro tem 1 bilhão e 166 milhões de adeptos no mundo. Você está vendo? Bota lá uma imagenzinha e diz, não, tal, é a padroeira não sei das quantas. Você vê as multidões que arrasta? O Círio de Nazaré, nego morre pisado, imprensado, mas vai. Bota a imagem do Padre Cício em Juazeiro. Diz que Padre Cício faz milagre. Vem gente, meu irmão, você não faz ideia. Aqui. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Vem até pé. Bom, vamos voltar aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos ler outra vez o versículo 8 e 9. Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que nós temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema é maldito, filho do diabo, mensageiro de Satanás. Puxa vida, às vezes eu falo coisa muito mais leve e tem gente que diz, pastor Carlos também é muito duro. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se vier alguém, seja quem for, não importa o nome, não importa a patente, não importa o título, e pregar um evangelho diferente desse que nós pregamos para vocês, considere o filho do diabo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema. Olha, nós estamos vivendo um tempo onde se fala muito em tolerância. Não, porque nós devemos mostrar tolerância, nós devemos ter uma mente mais aberta para as novas ideias, para as novas crenças, para as novas fés. A gente ouve muito isso nos dias de hoje. Irmãos, o apóstolo Paulo nunca se submeteu a esse tipo de pensamento. Pelo contrário, esse homem aqui se opôs fortemente a todo e qualquer ensinamento que não fosse aquele que o Cristo ressuscitado lhe havia revelado como evangelho para a igreja. Ele se opunha ferozmente, não tinha história. E nós que somos de Deus, temos que ter a mesma atitude. Nós não podemos admitir nenhuma hipótese que aqueles que estão lá fora pregando um evangelho pervertido sejam considerados como igreja de Jesus Cristo. Você já observou que eu só chamo de seita, né? Só chamo de seita. A gente não pode chamar de igreja. Se quiser chamar de igreja, diga a falsa igreja. Então, nós que somos de Deus, temos que ter a mesma atitude de Paulo. Então você vê, a crítica que os inimigos de Paulo faziam a ele, de que ele estava adaptando a mensagem para agradar os seus ouvintes, para agradar os gentios, não era uma crítica verdadeira. Mas eu posso dizer para você com toda certeza
que é exatamente isso que a maioria dos pastores hoje tem feito. É isso que eles têm feito hoje. A maioria adapta a mensagem para se tornar uma mensagem agradável aos ouvintes. Eles acham que o evangelho é como se fosse uma mercadoria qualquer, que você pode tirar algumas partes daquela mercadoria para ela se tornar mais barata e se tornar mais acessível a muita gente, agradável a muita gente, para que você consiga vender muito. Por exemplo, a gente vê, é uma comparação só para você ter uma ideia. O cara faz assim: se eu fabricar um fogão de boa qualidade, com melhor aço, os melhores queimadores, os melhores dutos, olha, você vai comprar um fogão, por exemplo, Brastemp, que vai durar uma eternidade. Não vai entupir, né? Você não vai ter dor de cabeça, vai assar bem o bolo, o pernil, a carne. Aí o outro diz assim: rapaz, só que isso aí custa caro, aí vai vender pouco, vai demorar a vender. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um fogão com aço bem fininho, bem fajuto, uns queimadores que com 2 meses já está tudo entupido. Já tem que chamar o cara, pagar 50 conto para desentupir, como esse que a gente tem aqui. A gente tem um aí que é assim, né? Aí ele começa a adulterar o produto original. Ele começa a botar material adulterado, material de má qualidade, que não vai servir como fogão, mas ele sabe que vai ficar num preço barato e que aquilo vai fazer com que muita gente compre. E ele vai ter um grande lucro. Olha, é lamentável, mas nós estamos vivendo a época do freguês. E é por isso que a maioria dos líderes desses movimentos, o que é que eles fazem? Eles aplicam técnicas de marketing para crescer o movimento religioso deles. É assim que eles fazem. Para esses mercadores da fé, eles veem as pessoas não como possíveis discípulos de Jesus, mas como possíveis futuros fregueses. Eles veem as pessoas como fregueses. E tudo o que eles fazem nos seus templos é visando atender o mercado, é visando atender o consumidor. Essa que é a grande verdade. Então você vê que eles se tornaram verdadeiros estrategistas. Eles vão bolando mudanças para fazer da igreja um produto fácil, um produto agradável, que ele possa vender com muita facilidade para as pessoas. Eles vão adulterando o evangelho, para que o evangelho se torne um produto popular, no pior sentido que você possa imaginar, não no bom sentido, para que possa atrair muita gente. Por isso que hoje você não ouve falar de arrependimento, você não ouve falar de inferno, você não ouve falar de santidade, você ouve falar de quê? Riqueza, vai ganhar um salário, vai conseguir o carro, vai conseguir a casa, você vai conseguir ficar rico, você vai ter uma empresa, você vai ter cura, nunca mais vai ter doença na tua vida. Então isso agrada as pessoas. As pessoas não querem saber de arrependimento para com Deus. As pessoas não querem saber se morrendo se vai para o inferno ou não vai para o inferno. Elas não querem saber nada disso. Elas querem saber: eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar dinheiro? Se eu for lá, eu vou conseguir meu carro? Vai. Se eu for lá, eu consigo uma casa própria? Mole, mole, rapaz. Tranquilão. Olha, eu vendo cachorro quente ali na praça José de Alencar. Se eu for lá, você vai se tornar dono da Sadia. Irmãos, olha, o Senhor Jesus Cristo, a exemplo de Paulo, nunca alterou uma vírgula que fosse
da sua mensagem, da sua pregação, visando com isso alcançar mais pessoas, alcançar mais adeptos. Pelo contrário. Foi o contrário. Muitas das vezes, Jesus repeliu pessoas que poderiam ter se tornado seus discípulos, que poderiam ter se tornado seus seguidores. Bastava que ele tivesse barateado o evangelho. Bastava que ele tivesse adulterado a mensagem. Ia ter multidões que não acabavam mais. Deixa eu mostrar uma coisa aqui bem rápida. Abra em Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 57 em diante. Vamos ver como é que Jesus fazia. Olha só. Encontraram todos? Lucas capítulo 9, versículo 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus respondeu: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Ele disse: menino, você sabe o que é que representa me seguir? Você sabe o preço do discipulado? Olha, eu vou só dizer uma coisa para você. As raposas têm os covis dela, a casinha delas. As aves do céu têm os ninhos. O Filho do Homem, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Durmo num barco. Passo sede, passo fome. Olha como é diferente. Jesus não disse: você vai me seguir? Venha. Você vai ter plano de saúde da Unimed. Você vai ganhar 20 mil reais de salário. Você vai morar numa cobertura na praia do Náutico. Você vai trocar de carro de 6 em 6 meses. Você vai usar as melhores roupas. Porque é assim que essa turma aí vive. É assim. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Vem! Hein? Bora, rapaz, você mesmo que eu estou chamando. Senhor, tudo bem, eu vou, mas deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido, não. Essa era uma expressão usada naquele tempo, tipo assim: olha, deixa primeiro meu pai morrer, meu pai é um homem idoso. Deixa o velho ir embora, aí eu fico mais à vontade. Sabe essas desculpas esfarrapadas? Não, eu vou servir a Jesus, mas quando eu me aposentar, deixa eu me aposentar. Vai servir, deixa de ser mentiroso. Quem serve, faz a hora, não espera acontecer. Jesus não queria história. Não, veja só, dá um tempo, e não sei o que, tal. Não tinha meu pé me dói. Aí outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso é forte, isso é duro. Para ser discípulo de Jesus Cristo, não pode apresentar desculpas. Não pode colocar a mão no arado e amanhã ficar com chove não molha. Não porque isso, não porque eu não posso por causa daquilo, não por causa daquilo outro, não porque a chuva, não porque não sei o quê, não porque aquilo, não porque aquilo outro. Só quem colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Mais adiante, no capítulo 14 desse mesmo livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25.
Agora ele diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: primeiro, dê atenção à família de vocês, aos pais de vocês, às mães de vocês. Cuide primeiro do emprego de vocês, né? Da casa de vocês. Depois, se tiver um tempinho, aí você me segue. Olha, grandes multidões o acompanhavam. Jesus se vira para a multidão e diz: presta atenção, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que exigência dura para ser discípulo dele, hein? Se alguém. Outra ocasião ele disse: se alguém não amar seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que ele estava dizendo que você não pode amar o pai, não pode amar a mãe, não pode amar a tua mulher. Pode. Ele estava dizendo: você pode amar quem você quiser. Agora você tem que me amar de uma maneira mais forte, mais intensa, mais do que qualquer outra pessoa que você ame. Eu tenho que estar à frente de tudo. Você tem que me amar mais do que você ama teu pai, mais do que você ama tua mãe, mais do que você ama tua mulher, mais do que você ama teu marido, mais do que você ama teu filho. E no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No versículo 33, fechando a palavra, ele disse: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha, puxa vida, como Deus é maravilhoso. Deus me preparou para ser um pastor. Deus me preparou para ser um discípulo. Só que quando Deus estava me preparando, eu nem sabia que Ele estava me preparando. Porque quando eu comecei a sentir desejo de pregar a palavra, eu não conhecia a palavra, não conhecia nada, mas eu tinha vontade. Aí me levaram para a Seita Universal. Na época eu trabalhava na Nuclebras. Eu era um jovem de 22 anos, 23 anos por aí. Eu ganhava 30 salários mínimos. Mas eu queria pregar, eu quero ser pastor. E o cara disse: tá bom, você quer mesmo? Quero. Nós só podemos te dar uma ajuda de um salário mínimo. Quanto é que você ganha? Eu digo: 30 salários. 30 salários, até ele ficou com medo. Não, então é melhor você ficar só como membro, você já está ajudando com o teu dízimo, que é um dízimo muito bom. Até ele ficou com medo. Mas eu estava determinado, eu digo: não, eu quero. Faz uma experiência. Pede 30 dias de férias, para ver se é isso mesmo. De repente, é só um fogo de palha, para não prejudicar você. Eu digo: não, ou vai ou racha. Ou eu creio ou eu não creio. Eu tenho que largar o meu emprego. Olha, só um salário mínimo, não tem problema. O Renato Maduro, que morreu agora há uns 2 meses de câncer, bispo da Universal, um dos fundadores também da IURT, casado com a prima da minha esposa, que era que me dava muita força para entrar, ele disse: olha, mas ele é casado e tem aluguel. Aí o sem vergonha do bispo Edir Macedo disse assim: ah, é? Então a igreja paga o aluguel e um salário mínimo. E eu topei. Contra tudo e contra todos. Sogro contra, sogra contra, meu pai contra, minha mãe contra, meus tios contra, meus irmãos contra, os cachorros contra, o papagaio contra, todo mundo contra. Você está doido, você enlouqueceu, mas todo mundo de olho na bufunfa. Se eu fosse um desempregado,
Estava todo mundo a favor, isso mesmo, vai mesmo. Ou sociedade nojenta, né, rapaz? Se eu fosse um desempregado, eu ganhasse uma merrequinha, todo mundo dizia, vai, você vai se dar bem. Meu pai dizia, não faça isso. Você pode servir a Deus sem largar o teu emprego. Para que largar emprego? Isso é uma loucura. Eu larguei. É claro que desfrutei de muita coisa boa, na minha ignorância, né? Mas, quando eu estava no topo da pirâmide outra vez, líder do Brasil inteiro, ganhando dinheiro que não tinha de guardar, um poder político que você não faz ideia, cheio de puxa-saco ao lado, porque quando você tem poder e dinheiro, o que não falta é puxa-saco. Todo mundo puxa saco. Fica todo mundo tentando. Pastor Carlos é um homem ungido. Hoje eu sou o herege. Não tem dinheiro, não tem poder político, não tem poder financeiro. Não tem puxar saco nenhum. Só fica do meu lado quem quer seguir a verdade de Deus. Temendo, né? Quando começou, Deus dá os primeiros raios de luz sobre a verdade dele. Deus disse, você larga tudo isso aí. Eu tive que largar tudo. 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 Hoje, eu posso dizer, eu sou um pastor de verdade. Deus me moldou para ser um pastor. Hoje eu prego a verdade. Hoje eu não agrado a homens. Hoje eu só tenho compromisso com Deus. Hoje eu viajo Natal, Fortaleza, Fortaleza, Recife. Antes, se eu saísse de Natal para Fortaleza, só viajava em primeira classe. Naquela época tinha primeira classe. Absurdo. Você fazer uma viagem de 40 minutos de avião, primeira classe, pagando o dobro da passagem. Só para, sabe? Se hospedava, qual é o hotel mais luxuoso de Fortaleza? Procurava saber. Liga para lá e reserva para mim. Já descia no aeroporto, alugava o melhor carro que tivesse. Qual é o melhor carro que tem aí? Aí. Hilux. Quero ela. Não queria nem saber o preço. Hoje, e já fazem mais de 20 anos, eu viajo às vezes de ônibus, às vezes no meu carro, de avião, quando tem promoção. Essa semana eu vim, minha nora está ali, ela que comprou a passagem mais barata do que o ônibus, não foi? Pela Webjet. O Webjet é uma companhia nova. O preço deles é lá embaixo. Agora, até uma água que você pedir para beber no avião, você paga. R$5. Refrigerante, 5. Tá com fome, quer um sanduíche, R$12. Tudo é pago. Mas a passagem é barata. Hoje, ao invés de ficar no hotel 5 estrelas, eu fico aqui no hotel menos 3 estrelas. Mas você não imagina como eu me sinto bem aqui. É o meu cantinho. Um quartinho ali em cima. Uma cama. Uma televisão que os irmãos me deram. E eu fico ali é o meu cantinho. Ali eu trabalho todos os dias. De 8 da manhã
até meia-noite, 1h da manhã. Eu duvido você chegar aqui que você não me pegue trabalhando. Se você chegar e não estiver trabalhando, eu estiver meio por ali parado, não estou me sentindo bem. Mas como eu me sinto bem? É a minha vida. Amém? Aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Como é difícil encontrar gente hoje que queira renunciar a alguma coisa para ser discípulo de Jesus. Como é difícil. Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Aí Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o cara disse: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Mentiroso, né, rapaz? Guarda os mandamentos. Quais? Quais são os mandamentos? Nem quais eram os mandamentos que ela sabia. Você pode enganar todo mundo, você só não engana Deus. Aí Jesus disse: bom, já que você tem feito tudo isso, já que você é o bam, já que você está demonstrando ser tão espiritual, ter tanta fé, desejar tanto o reino de Deus, faz só uma coisinha simples, mole de fazer. Vai, vende os teus bens, distribui com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso você vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Se fosse hoje, se esse cara aqui entrasse em 99% das igrejas, pastor fazendo um culto, e o cara entrasse, chegasse aqui, se ajoelhasse dentro do pastor: bom pastor, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ungido do Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Irmão, herdar a vida eterna? Simples. O irmão aceita Jesus como seu Salvador? Que posso fazer uma oração agora? Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito em minha vida, entra no meu coração, faz morada. Maravilha, agora vem aqui que tem um tanquinho ali, vamos dar uma mergulhada na água. Pronto, já faz parte do reino. Eis o novo irmão em Cristo. E a igreja aplaudia: aleluia, glória a Deus, farinha no prato, farinha na cuia. No outro dia, o sujeito ia estar dando testemunho em rádio, em televisão, principalmente que era rico. Jesus disse: para cima de mim? Você com esse papinho besta, está pensando que me engana? Eu sou aquele que sonda mente e coração. Você pode enganar a turma aí, a mim você não engana. Quer ver eu desmascarar esse farsante? Vendo o que você tem, você vai ganhar um tesouro lá no céu, um tesouro inextinguível. O cara diz: que negócio de tesouro no céu aqui, de nada, eu quero tesouro aqui na terra. Diferente, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, você vai ver aqui que Paulo, a exemplo de Jesus, ele condenou violentamente
aqueles que no tempo dele já mercadejavam a palavra de Deus. Ele diz assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Já na época de Paulo, havia muitos que estavam fazendo comércio com a palavra. Hoje eles estão aí, criando verdadeiros impérios religiosos, vivendo como verdadeiros marajás da fé. São os falsos pastores, esses falsos bispos, esses falsos apóstolos. São esses levitas que enriquecem nesse grande comércio da música gospel. Não, eu sou levita. Quanto é que você... E como é que eu faço para levar você para cantar na igreja? Olha só, pastor, o senhor sabe que eu não cobro, né? Eu só peço uma ajuda de custo. O senhor sabe como é que é, né? Então, o senhor manda passagem de avião, um hotel 5 estrelas, viu? O senhor adquire 5.000 CDs meu e o senhor me dá uma pequena ajuda de R$10.000. Se for na igreja. Não, eu estou pensando em fazer um culto no PV, no Presidente Vargas. Quantas pessoas o senhor acha que vai juntar lá? Umas 20 mil pessoas. O cara já calcula. Bom, no PV é o seguinte. Estou anunciando que eu vou, pelo menos umas 5.000 vai. Eu levo só com o meu nome. Aí o senhor me dá um cachezinho aí de R$30.000. Mas o senhor vai se dar bem, que o senhor vai arrecadar 50. Uma vergonha. O verdadeiro pastor, o verdadeiro levita, ele só tem a preocupação de manifestar ao mundo a verdade de Deus. Ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com popularidade, ele está preocupado com a sua fidelidade a Deus. Então, os falsos mestres, eles estavam vendo Paulo como um fazedor de média, já que Paulo deixou de ensinar a circuncisão, já que Paulo não ensinava mais a fazer jejum, não ensinava mais batismo nas águas. Paulo está fazendo média com os gentios. Você sabia? Não foi diferente com Jesus. Os fariseus, eles pensavam que Jesus era um impostor, simplesmente porque Jesus desprezou muitas das tradições que eles respeitavam, muitos dos ensinamentos que eles mesmos criaram no lugar da palavra de Deus. Como Jesus desprezou isso, esse é um impostor. Por exemplo, Jesus não guardou o sábado do jeito que eles guardavam. A guarda do dia de descanso não é aquela coisa farisaica. Não pode acender nem apertar o interruptor da luz, porque senão está quebrando o sábado. Até hoje os judeus fazem isso. Jesus, dia de sábado, curou enfermo. Dia de sábado, ele curou o enfermo. Quer dizer, não entenderam nada do que significava guardar o dia do Senhor. Jesus não lavou as mãos na forma cerimonial como eles faziam. Jesus não jejuou. Vamos ver bem rápido aqui. João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 8 em diante. Jesus chegou no tanque de Betesda. Havia muitos enfermos ali. Havia uma lenda de que dizia que de vez em quando um anjo vinha, agitava as águas e o primeiro que entrasse era curado, como se Deus trabalhasse assim. E tem um sujeito lá, paralítico, e Jesus perguntou para ele: vem cá, você quer ser curado?
Ele disse: Senhor, olha, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque enquanto eu vou, já vai outro na minha frente e entra. Nem reconheceu que era Jesus que estava lá, que era Deus que estava diante dele. Então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus a que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Olha que palhaçada. Oh, você está carregando o teu leito? Hoje é sábado, não pode carregar leito. Aí o cara respondeu: o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Em outras palavras, dane-se vocês. O mesmo que me curou deu ordem para eu pegar o leite e andar. Capítulo 9 de João. Adianta um pouco à frente. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Agora era um cego que tinha sido curado. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram como é que ele chegou a ver. Ao que ele respondeu: olha, ele me aplicou lodo aos olhos, me lavei e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha os adventistas já naquela época. Esse aí não é de Deus, não guarda sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. No livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Fique calmo, são 8h40. Não se apresse. Não se apresse. Marcos capítulo 7. Às vezes o povo de Deus fica apressado com hora, né? Preocupado com horário. Aí o povo ímpio bota lá um jogo. Ceará. É Ceará e quem que vai jogar final de semana? Fluminense, todo mundo já sabe. Ó. Bota lá. Se perder, vai para a segunda divisão. Aí joga 1h30, 90 minutos. Empatou 0-0, mais meia hora. Alguém sai do estádio? Não. Empatou mais meia hora. Aí o juiz fica maluco e diz: é o negócio seguinte, eu não vou respeitar mais regra de futebol, mais meia hora, não é pênalti não, é mais meia hora. Mais meia hora empatou. E se ficar assim a noite inteira, o pessoal vai até de manhã e ninguém arreda pé. Ou estou falando alguma bobagem? Marcos capítulo 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Deixa eu explicar isso aqui. Não é que os discípulos de Jesus eram porquinhos, sujismundo, que chegava da rua com as mãos sujas e sentava na mesa para comer. Não, não era isso. É que eles tinham uma tradição criada pelos fariseus. Você chegava para comer. Você é religioso? É evangélico? Sou. Então, lavou as mãos já lavei com sabonete. Agora tem uma bacia aqui com uma água ungida. Não pode sentar na mesa sem primeiro santificar as mãos nessa água. Era esse o espírito. Aí eles viram que os discípulos de Jesus não faziam isso. Lavavam com sabonete e deram a mínima para aquela água ungida. Foram lá e sentaram nas mesas. Os fariseus, quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas.
cara pegava água ungida, aspergia nele mesmo, aspergia nos móveis da casa, para mandar o demônio sair e tal. Aí os fariseus foram interpelar Jesus junto com os escribas. E perguntaram a Jesus assim: escuta, por que os teus discípulos não andam de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Não era de conformidade com as escrituras, era de conformidade com a tradição dos anciãos. Eles criaram uma tradição. Aí Jesus disse assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Acontece a mesma coisa hoje. O cara rejeita o mandamento de ser misericordioso, de ser perdoador, de viver uma vida santa. Não dá uma mínima. Mas se a mulher chegar na igreja de calça comprida, ela é tratada como incrédula. Se o homem convertido usar uma bermuda, como é que pode? Vai se converter, irmão. Era isso aqui, ó. Já deu para você ver que os fariseus estavam por aí, né? E para a gente terminar, Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: olha a pergunta que foram fazer a Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Quer dizer que os discípulos de Jesus não jejuavam. E a turma percebeu isso. Escuta, por que nós, que somos discípulos de João Batista, jejuamos? Os fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam. Teus discípulos comem e bebem. Aí Jesus respondeu, fazendo uma pergunta para eles: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Porque o jejum, para o judeu, era sinônimo de luto, era sinônimo de tristeza. Então, olha, por acaso, os convidados para o casamento podem ficar tristes se o noivo está com eles? Não há motivo de tristeza, há motivo de alegria. O noivo está junto. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Isso era uma tradição judaica. Nós não temos nada a ver com o judaísmo. Era uma tradição deles. Olha, virão dias que o noivo vai ser tirado deles. Aí eles vão ter motivo para ficar tristes. E nesses dias jejuarão. Vão prantear, vão ficar muito tristes. Nesses dias, qual foram os dias em que o noivo foi tirado? Foi quando ele morreu na cruz, sepultaram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Naqueles dias, a igreja está até hoje jejuando, meu irmão. Se hoje alguém chegasse para Jesus, se ele tivesse aqui hoje de carne e osso, aí entravam os irmãos da Assembleia de Deus e diziam: Senhor, nós da Assembleia de Deus jejuamos, os da Deus é Amor morrem de jejuar, a turma aí faz jejum que não acaba mais. E esses teus discípulos aqui, da Cristo é Vida, não jejuam, eles comem e bebem. Sabe o que é que Jesus diria? Pode por acaso estar triste
os convidados para o casamento, estando dentro deles o noivo, só que agora está dentro e é para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, fugir do evangelho da graça de Deus, irmão, é evangelho pervertido, é doutrinas de homens, é tradição dos homens. E aí, meu irmão, o louvor e a adoração a Deus se tornam coisas vãs, não tem valor nenhum para Deus. E eu termino perguntando: que evangelho você tem recebido? O verdadeiro? O que Jesus revelou a Paulo ou o falso? O evangelho que Paulo recebeu mediante a revelação de Deus, ou o evangelho falso, criado por falsa revelação dos homens? Que evangelho você tem recebido? Você que me assiste no DVD, você que me ouve através de um CD na rádio, que evangelho você está servindo? Que evangelho você está crendo? Qual é o evangelho que tem pautado a tua vida? O verdadeiro ou o falso? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia, glorifica a Deus.